águas. Sabe, Pedro, ele não andou sobre as águas por livre e espontânea vontade. Ele disse: ei, Jesus, manda-me ter contigo, e sobre a tua palavra eu andarei. E ele foi, e sobre aquela palavra viva ele operou. E é isso que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Receba essa palavra, deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa essa palavra trazer a transformação que você tem buscado. Muitas coisas dependem de nós, porque o Espírito faz, mas nós precisamos nos levantar em ousadia. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Você está pregando comigo, irmão. Quero ouvir sua voz. Aleluia! Reconhecendo que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Há muitas coisas que nós precisamos repetir. E o Evangelho, ele é tão simples para ser entendido, que o homem o complica. Eu queria te convidar agora a meditar naquilo que é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Aquilo que foi feito para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Sabe, eu queria fazer uma viagem com você agora. No princípio criou Deus os céus e a terra terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Eu não sei se você se lembra, mas Deus, Ele faz os luzeiros no quarto dia. No versículo 14 de Gênesis 1, Ele faz o sol e a lua. O que é essa luz? A palavra diz que Jesus, Ele resplandeceria das trevas. E essa luz, o haja luz, o rema, a palavra viva, era o verbo, operando desde o princípio das coisas. Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam juntos desde a criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus então, Ele cria o homem, a sua obra-prima, a imagem e semelhança. E Deus sopra no homem o fôlego de vida. A vida de Deus estava em Adão, a vida Zoe, essa vida que vinha diretamente de Deus para o homem, e deu para ele todo o domínio sobre todas as coisas, sobre a terra. Mas você conhece bem essa história, que não para por aí. Adão, um dia, ele escolhe o pecado, ele prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se encontra nu, o pecado faz ele abrir os olhos, ele se esconde, Deus o procura e ele reconhece que ele tinha pecado. E Romanos 5 disse que o pecado entrou pelo mundo através de um homem, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos porque todos pecaram. Então, a partir de Adão, a partir da queda do homem, todos se tornam pecadores. O homem perde a posição de domínio, ele perde aquela posição de intimidade profunda com Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele cria uma aliança com o homem, Ele programa um plano de salvação. E nós vemos em toda a antiga aliança, no Velho Testamento, Deus se revelando e falando com o homem através de homens escolhidos. E Ele apresenta a lei para que o pecado viesse a ser entendido, para que o pecado fosse levado em conta. Mas a lei, ela não mostrava exatamente o que ela era. Ela era uma figura das coisas que iriam acontecer, dos bens vindouros. E Jesus, Ele cumpre toda a promessa de Deus para a vida do homem. Jesus cumpre todo o plano de salvação. Ele nasce, Ele cresce, Ele anda com os homens, e Ele é crucificado. E através da morte de Jesus, nós temos vida. Através da morte de
pecados são perdoados. Amém. Todos aqueles que se achegam a Jesus, eles têm uma nova vida. Aleluia. E Jesus, Ele vem trazer para nós um novo estilo de vida. Ele vem nos inserir na família de Deus. Ele vem agora mudar a nossa realidade diante do Pai, não mais como pecadores, mas como santos e filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, enquanto Ele andou por essa terra, Ele andou com os discípulos. Ele fez muitas coisas, Ele operou muitos milagres. Ele também deixou ordenanças. Eu gostaria que você agora abrisse comigo a tua Bíblia. Nós vamos agora à palavra. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 22. Você gostou então dessa viagem no tempo? Lembrar aquilo que aconteceu desde o início, sabe? Às vezes nós estamos aqui, falamos de tantas coisas lindas e profundas, mas o Evangelho se resume a um Deus de amor, que não usurpou o fato de ser como Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio em forma humana. Ele padeceu para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Deus nos chamou para uma vida superior. Ele nos chamou para uma vida de excelência. Em Lucas 22, a partir do versículo 14, eu vou ler com vocês, a partir do versículo 14. Jesus estava aqui comemorando a última Páscoa com os discípulos. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus, Ele estabelece duas ordenanças. Uma foi o batismo e a outra é a ceia do Senhor. O batismo acontece só uma vez, quando nós, em uma decisão, profetizamos a nossa fé diante das pessoas. Mas a ceia é até que o Senhor venha. Sabe, Jesus, quando Ele institui a ceia, Ele estava apontando para o passado. Ele escolhe uma festa de Páscoa. A festa de Páscoa dos judeus eles comemoravam a libertação que eles tinham tido no Egito. E Jesus estava se apontando como o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ele também estava apontando para o futuro, pois Ele disse que não mais comerei, vocês não mais estarão comigo, e não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele estava apontando para o futuro. Apocalipse 19 vai dizer: bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o pão, ele representa o verbo que se fez carne, que padeceu naquela cruz por mim e por você. O sangue representa o derramamento do sangue, a expiação do pecado. Não existe reconciliação sem o sangue. E Jesus, então, ele aponta para o passado, ele aponta para o futuro, porque aqui ele ainda não tinha ressuscitado. Mas quando Jesus vence a morte na cruz, hoje, eu e você, nós comemoramos, nós celebramos a ceia do Senhor, lembrando o corpo ressuscitado que venceu a morte. Jesus, o corpo dele fala
de um Deus, como eu disse, que se esvaziou de si mesmo, que andou com as mesmas limitações que eu e você temos. Você concorda comigo? Jesus teve sede, Jesus teve fome, ele sentiu cansaço, ele foi tentado, mas ele foi a oferta perfeita. Ele foi o sacrifício perfeito. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Por Jesus naquela cruz, o derramamento do sangue, o corpo dele morto naquela cruz, por mim e por você, nos trouxe vida. Hoje nós podemos nos chegar a Deus somente por Jesus, somente por este novo e vivo caminho que é Jesus. E quando nós estamos diante da ceia, a ceia do Senhor, ela traz para nós adoração, a gratidão, mas acima de tudo, a comunhão. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: ei Senhor, eu quero comunhão contigo, mas eu também quero comunhão com meus irmãos. Sabe, eu queria entrar um pouquinho com vocês nesse assunto da comunhão, porque muitas vezes nós não entendemos o quão intenso e importante é isso. A ceia é do Senhor, mas não existe ceia sozinha. A ceia é um ato de comunhão da igreja de Cristo, o cabeça. Nós somos o corpo, nós somos o corpo de Cristo, e juntamente nós ceiamos em um só espírito, em um só corpo, em um só coração. Aleluia. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, a partir do 16 e 17. Amém? 1 Coríntios 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nossa, tá caindo tudo aqui, gente. E sabe, a palavra que comunhão, ela significa koinonia, compartilhar, parceria, lealdade. Existe uma comunhão. O cálice da nova aliança não é mais aquele cálice bonito que eles usavam nas festas da Páscoa, mas é o cálice do sangue de Cristo, o sangue derramado naquela cruz. E o corpo, ele vai falar da comunhão do corpo. E aqui eu gostaria de que você pensasse comigo, que nós fizéssemos 2 raciocínios a respeito do corpo. Para que exista comunhão entre os irmãos, é preciso uma comunhão pessoal, é preciso uma comunhão individual. Nós temos a nossa comunhão diária com o Senhor, e quando estamos juntos e reunidos, nós temos comunhão com os outros. E a mesa do Senhor, quando estamos diante da mesa do Senhor, a comunhão para fluir em nosso meio, é preciso que haja um equilíbrio entre a nossa comunhão vertical e a nossa comunhão horizontal. Nós e Deus, nós e nós. Amém? Sabe, Coríntios, nós lemos muito a partir do capítulo 11. Nós usamos muito, nosso pastor aqui, ele até sabe, decorado. E nós usamos muito para as nossas ceias. E o capítulo 11 de Coríntios, lá para o finalzinho, o apóstolo Paulo escreve a essa igreja de Corinto, porque o povo estava fazendo muita confusão na ceia. Sabe, eles, a igreja primitiva, eles tinham uma vida completamente diferente da que nós temos. Eles viviam em uma comunidade. Amém? Então, quando eles se reuniam para a ceia, estava havendo muita confusão.
O apóstolo Paulo chama a atenção que havia divisões entre eles, havia aqueles que só queriam comer, eles iam para encher mesmo a barriga, e havia até os que estavam ficando embriagados. Ele cita isso na palavra. E hoje, o nosso memorial, o nosso momento da ceia é algo realmente muito simbólico. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes nós lemos o capítulo 11 e traz um pouco de julgo ao nosso coração. Porque lá no versículo 28, ele vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu não sei vocês, mas em algum momento da minha vida isso trouxe um certo peso. Mas entendendo o contexto que Paulo estava dizendo para um povo que estava fazendo tudo errado, ele disse: ei, tudo que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a ceia. Vocês estão indo para comer, para se encher um na frente dos outros. E ele passa então algumas dicas de como eles lidarem com a ceia. Sabe, irmãos, essa noite o Espírito Santo diz para você: sinta-se amado na casa do Senhor. Participe da ceia com o único objetivo: comemorar aquilo que Jesus fez na cruz um dia por você, a vitória que te trouxe vida. E dizer: ei, Senhor, eu quero comunhão, eu aguardo a tua volta, eu estou aguardando as bodas do Cordeiro. Sabe, esse é o único motivo pelo qual nós ceiamos. Mas é preciso que haja comunhão, é preciso que entre nós haja amor, haja lealdade. E aqui, quando ele fala discernir o corpo, nós podemos pensar, se nós discernirmos o corpo de Jesus, quando eu penso em discernir o corpo, quando eu penso no corpo de Jesus, eu penso no corpo de Jesus sendo castigado e moído pelos nossos pecados. E aquilo que Jesus levou sobre ele na cruz nos trouxe vida, nos trouxe cura, nos trouxe salvação. E é por isso que ele fala: por isso há muitos entre vós que dormem e estão doentes. Porque, sabe, o perdão de Jesus na cruz nos trouxe vida no nosso espírito, mas também trouxe cura no nosso corpo. Glória a Deus. Não há nada mais que possa nos parar. A doença não pode mais nos parar. A palavra diz que Jesus, ele foi traspassado, ele foi moído, ele sofreu e padeceu todas as coisas para que hoje nós tivéssemos vida. Amém. E muitas vezes nós não estamos vivendo isso por falta de fé. Então, quando a gente discerne o corpo de Cristo, nós pensamos no aspecto da fé. Mas também a gente pode pensar no corpo de Cristo como igreja. E aqui fala do amor. É preciso perdão, é preciso lealdade como igreja. Sabe, o capítulo 12, ele vai continuar falando, ele vai falar das particularidades do corpo de Cristo como um corpo físico. E ele vai dizer: ei, tem um que é pé, tem um que é mão, tem um que é ouvido, mas todos juntos seguem um só, que é o cabeça, que é Jesus. Às vezes nós estamos dentro da igreja tão preocupados com coisinhas pequenas, estamos preocupados em descobrir qual é o nosso chamado, o que iremos fazer, por que estamos aqui. Sabe, amor, meus amigos, meus amados, meus irmãos, nós temos somente valor em Cristo Jesus. O nosso valor não está naquilo que sabemos fazer. O nosso valor não está na nossa musicalidade. O nosso valor não está naquilo que conhecemos. O único valor que irá ser conhecido como filho é filho de Deus. O único valor que nós temos foi Jesus que nos deu. Nada mais pode tirar a nossa vontade de estar unidos como corpo, se não for pelo valor que Cristo nos deu. Porque foi por Cristo que nós estamos aqui, por Cristo que nós nos fizemos família, por Cristo que nós podemos nos chamar de irmãos. Aleluia. E nós vemos essa dificuldade na igreja, então, de comunhão. Por que é tão difícil? Às vezes a comunhão com Deus está indo bem, mas a comunhão na igreja não está indo bem. Ou nós pensamos que a comunhão na igreja está indo bem, mas a comunhão com Deus não está. É preciso encontrar um equilíbrio e entender o que é a igreja. E para finalizar, eu gostaria de meditar com você um pouquinho sobre o que é a igreja.
você abrir a sua Bíblia comigo em Efésios 2. Efésios 2. A partir do... Eu vou ler o versículo 13. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma ilustração. Ele vai trazer 3 ilustrações do que é a igreja. Entendendo o que é a igreja, nós podemos entender como ter comunhão. Em Efésios 2, no versículo 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pulando para o versículo 16: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E a primeira ilustração é que a igreja é um corpo para Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, ele diz respeito das nossas diferenças. Igreja não é multiforme. Igreja não é todo mundo vestido igual, que pensa todo mundo igual, faz as mesmas coisas iguais. Mas igreja é unidade. São várias pessoas diferentes, vivendo em unidade, com um cabeça que é Cristo. Cristo, cabeça da igreja, é Ele que nos direciona, é Ele que nos conduz. E nós só somos corpo de Cristo quando a gente participa. Se nós não participamos, não temos como ser corpo de Cristo. E por isso que muitas vezes há falta de unidade. Todos querendo fazer a sua própria vontade. Mas na unidade, nós precisamos abrir mão das nossas vontades e seguir o cabeça que é Cristo. Amém? E continuando no versículo 17, ele começa dizendo: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Aqui ele está falando dos gentios, e paz também aos que estavam perto. Aqui ele está dizendo dos judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Então a primeira figura foi um corpo, a igreja é um corpo para Cristo. E a segunda figura é uma família. Nós somos uma família para o Pai. Sabe, a igreja não é um lugar que você frequenta. A igreja é uma família que você passa a fazer parte. Nós não viemos aqui para assistir. Nós viemos aqui porque nós somos uma família do corpo de Cristo. Quando Jesus conquista para nós salvação, Ele nos insere na família. Nós temos uma herança, nós somos irmãos. Isso não é um jargão, irmã Débora. Nós somos irmãs. Nós temos o DNA de Deus, fomos chamados para reproduzir a natureza de Jesus. E continuando no versículo 20, ele vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E a terceira figura da igreja é um edifício, um templo do Espírito Santo. Igrejas não é feita de tijolos, igreja é feita de pedras vivas. Eu, pedra viva, você, pedra viva, junto com aquela pedra viva, junto com aquela pedra viva, formamos uma igreja com a pedra angular. Jesus, a pedra angular é aquela que coloca todas as pedras em ordem, encaixadas, aonde há uniformidade. Aleluia! Jesus, no momento, ele começa a fazer uma oração. O livro de João, acho que no capítulo 19 ou 17, existe essa oração de Jesus. E Jesus passa um tempo orando para Deus. E ele ora: ei Pai, eu peço que assim como eu e você somos um, que eles sejam um em mim, assim como eu, que nós somos, para que eles juntos andem unanimamente e o mundo conheça. Sabe, como igreja, o mundo não pode nos conhecer
acontecer se não estivermos alicerçados, unânimes, na pedra angular, todos bem encaixados, todos juntos, todos unidos em um só propósito, seguindo o cabeça que é Jesus. E se eu pudesse resumir então o que é igreja? Igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Essa é a igreja. E nós como igrejas, nós precisamos buscar comunhão entre nós. E nessa noite, nós estamos aqui para dizer para o Senhor: Pai, nós queremos comunhão contigo. Nós estamos dizendo uns para os outros: eu quero comunhão com você, eu quero comunhão com você, eu quero perdoar, eu quero te amar, eu quero viver isso. Sabe, irmãos, o Evangelho é muito simples. É muito simples. Nós precisamos parar de procurar coisinhas tão pequenininhas que têm nos atrapalhado. Precisamos nos entregar a esse processo de salvação para que nós cresçamos. Sabe, essa palavra é simples. E é assim que deve ser as nossas vidas. Jesus, o mistério que estava oculto entre gerações e séculos, ele foi revelado. Ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Ele conquistou uma vida para mim e para você, muito superior à vida que este mundo tem vivido. Sabe, nós somos prisioneiros da esperança. A nossa palavra, ela deve cumprir aquilo para o qual ela foi chamada. Nós estamos aqui para reproduzir a natureza de Deus. Na natureza de Deus não há enfermidade, não há doença, não há medo, não há depressão, não há tragédia, não há fracasso no casamento, não há filhos desobedientes, não há. Nós podemos ver, mas essa não é a verdade, é um fato. E nós pela fé podemos